Gravar. Bora lá. Bom dia a todas. Sara, Yasmin, Taylor, Ana Paula, Ricardo, Valesca, Bárbara, Cleusa, Jéssica, Paula Rabelo, Matheus, Veloso e Fred. Sejam muito bem-vindos nessa nova aula. Bom dia. Na manhã de quinta-feira, dia 21 de maio, iniciamos aqui uma nova jornada para entendimento das instituições que compõem a rede de enfrentamento doméstico familiar contra a mulher. Estávamos aqui batendo um papo, esclarecendo as razões de provas exigirem explicações, né, para a gente compreender não só como a lei é constituída, né, como ela é formada, como depois de formada a lei deve ser entendida e depois como é que ela deve ser aplicada, tá? Estávamos batendo um papo aqui antes do início da gravação e aí a Jéssica ia fazer uma pergunta e a interrompi para iniciarmos a gravação que ficou pendente. Pois não, Jéssica? Em relação ao debate, caso uma dupla não queira participar, vocês que são os professores que vão dar 40 pontos na participação, teria como dar um trabalho adicional para não estar perdendo esses 40 pontos? Não, não tem como não, tem que participar, tá? Jéssica, é a prova, é a prova. A nossa prova é essa. Entende? São 20 pontos de trabalho escrito e 20 pontos de debate, não é? Debate oral, é. Quem não faz, perde, né? Ah, tem trabalho escrito também? Tem. Tem. Não sabia. Bom dia, Valesca. Seja bem-vinda. Bom dia. O trabalho escrito é justamente o resultado, o aprimoramento desses trabalhos, dessa caminhada, né, de produção de trabalho escrito que a gente vem fazendo. Ou seja, claro que lá no final, o trabalho da avaliação final, que vale 20 pontos, ele deve ser melhor elaborado, né? Você percebe que o aluno está mais maduro de quando ele começou, tá? No momento que ele começou com os primeiros trabalhos apresentados. Pois não. Vai ser só do primeiro tema, então, né, que a gente recebeu. Porque são 3, né? O trabalho escrito é só do primeiro tema, porque senão não vai dar para vocês produzirem tanto assim, né? Um depois do outro, né? Qual é a nossa pretensão? Tá? Qual é o nosso sonho? Vamos dizer assim, um sonho pretensioso. Não, sonho não, né? Porque sonho fica como se fosse algo fictício. A nossa pretensão mesmo. A nossa pretensão é demonstrar o erro de metodologias de algumas instituições que não acreditam que os alunos do primeiro período consigam realizar um trabalho escrito dentro de uma metodologia. Tá? Como assim, professor? Olha, com aquela capazinha, com aquela estrutura bonitinha, né, com toda organizada, com introdução, desenvolvimento, conclusão e bibliografia. Normalmente isso é feito do meio do curso para frente. Tá? Às vezes o aluno só vê isso quando ele vai fazer TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que ele precisa redigir um trabalho para mostrar a maturidade de escrita, de desenvolvimento dissertativo. E se ele não faz no decorrer do curso, ele não vai saber fazer no final do curso. E isso para ele é uma tragédia, né? Como assim? Eu estou para me formar, eu estou para ser já um profissional, exercer minha profissão e não sei fazer isso? Isso aqui é uma tragédia, ué. Chegar no estágio, olha, redige isso aí. Não, mas eu não sei. Ó, meu filho, como assim você não sabe? Né? Deixa eu segurar aqui minhas carecas. Não, não pode. Então, assim, qual é a nossa pretensão metodológica aqui na FDCom? Né? Habilitar o aluno, desenvolver habilidades, né? Capacidades, competências para que ele consiga realizar um trabalho escrito, bem feito, claro, com as limitações de conteúdo apenas, porque o conteúdo você vai desenvolver durante o curso, mas não quanto à forma. Tá? Ou seja, o aluno que tem dificuldade de escrever, a gente vai trabalhar essa dificuldade. Né? O que é que a gente quer que ele aprenda? A forma, né? A receita. Como é que eu escrevo um trabalho? É desse jeito, dentro desse esqueletozinho aqui. Para quê? Para que ele fique dentro de uma moldura, dentro de um padrão acadêmico. Então, isso eu sei fazer. Não venha para cá não, que isso aqui eu sei. Agora, o conteúdo eu vou estudar. De civil, de tributário, administrativo, constitucional, penal, enfim. Isso aí eu vou estudar porque é conteúdo. Agora, todo o trabalho que eu vier a fazer dessas disciplinas, eu sei fazer de forma bem feita. Tá? E mais, eu sei apresentar esse trabalho. Tá? Todo profissional do direito, em qualquer área,
tá? Ele precisa se expressar bem. Ele precisa repassar para os outros o pensamento que ele está desenvolvendo. Não adianta ele pegar uma caneta e desenhar, fazer cálculo, né? Pegar um instrumento e construir alguma coisa, operar alguém, consertar um dente, né? Ele não tem essa habilidade. A habilidade dele é desenvolver pensamentos, escrito e falado. É por isso que a gente precisa, já no primeiro período, desenvolver essas habilidades. E aí a gente vai repetindo. Ou seja, é o aprendizado pela repetição. Pela repetição, tentando aprimorar, aprimorar, aprimorar. Por isso é que a gente tem esses treinamentos para poder chegar no finalzinho, lá no nosso debate, né, magnífico, lá para que vocês possam ter as ferramentas necessárias, as habilidades necessárias para realizar um trabalho bem feito e vocês se orgulharem disso, né? É como a gente vem produzindo nesses últimos, vai fazer 3 anos agora, o desenvolvimento dessa metodologia, né? Que vem aí despertando, né, a luzinha amarela e vermelha nas outras instituições, porque a gente já está indo bem lá na frente, porque a gente já coloca o nosso aluno desde o início capacitado para isso. Beleza? Beleza. Aí a gente tem a necessidade de desenvolver isso aí de vocês devagarinho, tá? Sem pressão, né? Mas com incentivo, com estímulo, mas é lógico, né? Tornando isso obrigatório, porque se não for obrigatório a gente acaba priorizando outras coisas, né? Como a gente tem várias atividades e o tempo da gente sempre é corrido, não é à toa que a galera coloca em memes aí do Instagram aquele exagero também, né? Dizer, o aluno do primeiro semestre chega todo bonitão, né? A menina do primeiro semestre chega toda bonita. Do segundo, aliás, do meu e do curso para frente, ela tá só o bagaço. Não aguento mais, eu não durmo, eu não consigo mais, eu não tenho vida, né? No caso, a gente já está assim no primeiro período. Verdade, Você sai Sara. fora. Mas é assim, né? Todo sonho, eu garanto, todo sonho que você já teve em realizar uma profissão, né? Ou seja, poxa, eu queria fazer isso, fazer isso. Você sempre imagina desenvolvendo aquela profissão a todo vapor, né? Por exemplo, você não sonha em ser médico e ficar um dia na praia. Ser advogado e passar o dia viajando na montanha. A não ser que você seja guia turístico, né? Que você mexa com turismo, enfim. Você se imagina assim? Não, eu sou advogado. Então, qual é a sua imaginação? É aquele trabalho, é lógico, sempre de qualidade, num ambiente de trabalho também de qualidade, que ele faça bem, mas sempre a todo vapor, dando o máximo de si, né? Com perdão da palavra, né? Sendo fodona mesmo. Como assim, professor? Que expressão chula é essa? Não, é uma expressão de que você é uma profissional de alto nível, né? Que resolve os problemas, né? Pelo menos que você busca resolver um problema com maior qualidade do que você enxerga, né, como média. Não, eu não aceito isso para mim. Eu quero o melhor, né, de mim para os outros, né? Ou seja, eu quero realizar a minha profissão da melhor forma possível. E como é que eu realizo isso? Bem, eu realizo isso no embate oral. Embate aqui não é disputa desqualificada, mas é uma disputa qualificada, né, para fazer valer o melhor argumento. Então, isso você tem que treinar. Quando você é confrontada, você tem o equilíbrio, né? A tranquilidade de não ficando abalado ou não ficando nervoso. Você conseguir raciocinar uma resposta à altura e não uma resposta desqualificada. Que a gente vem vendo aí nas ruas, né? Hoje, depois da internet, isso aí é muito público e é fácil de se constatar. Pessoas profissionais que não têm equilíbrio, né? A gente vê pessoas agredindo as outras assim, gente, o que foi que houve? Né? Onde é que essa pessoa está com a cabeça? Uma pessoa constrói uma carreira, aí agride uma pessoa assim de uma forma inusitada, desproporcional, enfim, sem justa causa para isso. Aí tudo que ele constrói vai para água abaixo. Por causa de um momento de desequilíbrio emocional que ele teve. E como ele nunca foi preparado para esse tipo de confronto, ele reage da pior forma possível. Tá? Então, os debates, né, essa produção de vídeo,
essas provocações que a gente faz e pegue a sua resposta, a sua participação, é o exercício do seu controle emocional falando, para que você, com tranquilidade, ouça a pergunta, desenvolva o pensamento e saiba falar com a mesma naturalidade que você conversa, né, em um ambiente assim, vamos dizer assim, de amenidades, né? Beleza? Certo. Beleza. Então aí, só para a gente ter essa nossa fala semanal de ânimo, né, de enxergar um horizonte, enxergar um futuro bem definido aí para a gente, porque eu estou conseguindo fazer isso muito bem com vocês da manhã, mas o pessoal da noite está me preocupando porque eles estão assim desanimados, tá? Eu vou até propor, se possível, a gente fazer uma participação conjunta da galera da manhã com algum tópico aí da galera da noite, para o pessoal da noite ver, né, que vocês estão mais focados, estão conseguindo pelo menos enxergar, né, e ter mais certeza do que vocês querem, né? Eu quero ser um profissional do direito. Então, eu Qual o vou horário construir... da aula de noite? Ah? Qual o horário da aula de noite? Quarta-feira é mais puxada porque eu tenho com eles de 8h55 às 10h30. Uhum. E de quinta-feira, hoje, eu tenho de 7 horas, né, às 8h30. Mas se você quiser mandar o link da aula, eu posso participar. Eu também. Então, combinado. Hoje, por exemplo, eu vou fazer uma análise de uma audiência pública, né, que está agendado aqui para nós vermos essa audiência pública amanhã, tá? Então, assim, se vocês toparem, né, a gente faz uma aula dupla hoje, né? Claro, entendo aí, quem não puder, a gente faz a aula repetida amanhã de novo, certo? Até porque essa segunda aula é a mais importante, porque a gente vai focar, hoje é geral, tá? E amanhã a nossa segunda aula é foco na participação de cada instituição em uma audiência pública, né? Então, eu vou fazer com eles essa aula hoje à noite, vou passar para eles que a gente tem convidados dos alunos da manhã, então eles não me façam vergonha, né? Eles compareçam para poder bem receber vocês. Alguns de manhã já foram alunos da noite, cadê o Taylor aí? É um, né? Mas enfim, o que eu estou buscando é agitar mesmo, né? Dar uma mexida de ânimo para fazer com que pelo menos eles tenham um espelho. Poxa, os caras lá estão mais determinados do que a gente. Por que eles estão, né? Qual a razão? Por que eu estou para baixo? Nesse sentido de, poxa, tá cansado, não sei o quê. E eles estão determinados. Quero ficar determinado também, eu não quero ficar para trás. Combinado? Combinado. Aí eu vou mostrar para vocês, vou mostrar para vocês aí no decorrer da nossa aula de hoje qual vai ser essa audiência pública, tá bom? Ok. Então, qual é o nosso desafio hoje, professor? Examinarmos as instituições que compõem a rede de enfrentamento doméstico, de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, as instituições psicossociais que prestam apoio a toda a rede, né? São profissionais da assistência social e da psicologia que dão um amparo às instituições como Polícia Militar, Polícia Civil, Defensoria Pública, Promotoria, OAB, Ministério Público e Judiciário e também ao Legislativo e também à Assembleia. Para quê, professor? Ora, a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela tem um cunho econômico e social muito grande e psicológico muito grande. Social no sentido de socioeconômico. Ou seja, a mulher naturalmente não, culturalmente tem dependência em relação ao homem, na relação familiar, por exemplo, irmão e irmã, pai e filha, às vezes até pai e mãe. Você tem retratado essa diferença de comportamento, de liderança, de decisão, e às vezes, quem fala por último, ou com argumento ou com grito, ou com força. Então a gente tem esse traço cultural ainda muito presente, nós muito forte, temos, né? Então, a assistência social, a psicologia vem auxiliar nisso. A psicologia para entender os laços psicológicos que isso cria e porque alguém se sente comandante de alguém e o outro é comandado, então tem que receber ordem, receber orientação, tá? Enquanto um acha que é o cuidador do outro, então tem que cuidar, porque a pessoa é adolescente.
não pensa direito, não sabe direito o que quer, então tem que pensar e saber no lugar dele. E a questão socioeconômica, ou seja, essa relação também tem dependência econômica? Se a mulher quiser ser independente, ela consegue? Né? Ou ela é submetida economicamente e, em razão disso, aceita muita coisa? Porque se ela aceita pequenas imposições, ela até desenvolve um mecanismo de conseguir relativizar isso e seguir a vida. Agora, quando isso parte para algo mais violento, é quando esse problema aflora com toda força. Então, é por isso que eu tenho a necessidade de um profissional da psicologia para entender os laços psicológicos que isso desenvolve, por que a pessoa é agressiva, por que ela entende, porque entende que tem que mandar e tem que ser o provedor, e tem que ser o comandante disso tudo, né? E, por outro lado, se ela tem dependência econômica. Então, isso é estudado, não assim, geral, né? Eu tenho que entender quais são os laços, por exemplo, desenvolvidos aqui em Contagem, que podem ser um pouco diferentes lá do Triângulo Mineiro, do norte de Minas, do sul, enfim, da fronteira ali com o Rio. Eu tenho peculiaridades, então preciso de pessoas em campo como assistente social em campo, e compreender a realidade que a pessoa mora, que a pessoa vive, com a realidade financeira dela, para que eu possa estabelecer, olha, em Contagem eu tenho, vamos supor, 5.000 mulheres que sofreram violência, e dessas 5.000, 4.000 têm dependência econômica. Né? E relatam, né, que não conseguem sair desse relacionamento abusivo porque dependem, inclusive dos filhos. Então, eu tenho claramente uma necessidade de trabalhar a independência econômica dessas mulheres. Então, isso eu consigo com a assistente social. Tá? E, por outro lado, eu vou desenvolver quais os traços de violência e o que é que estimula esses traços de violência, e, em razão disso, eu preciso do psicólogo ou da psicóloga em campo, atendendo pessoas, para ela compreender em dados. Daí é uma pesquisa científica, né? Eu tenho 5.000 mulheres que foram agredidas, e dessas 5.000 que eu atendi, vamos supor, nesses 2 anos, né, temos traços assim, 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 assim. Então, é em razão desses traços que eu encaminho para, né, os outros poderes desenvolverem políticas para solucionar esses traços. Daí a gente pergunta, eu preciso trabalhar isso na escola? Eu preciso trabalhar isso no ambiente escolar? A pessoa acha que sim. Tá, mas quando eu começo? Eu começo no infantil, né? Mostrando que o menininho tem que respeitar a menininha, né? As crianças ali, tá? No infantil que eu falo, fundamental, inicial. Depois que ele fica maiorzinho, né? Vai lá para os seus 10 anos, 11 anos. E aí, como é que eu devo trabalhar isso? Esse respeito ou essa noção de igualdade tem que ser também trabalhada na escola, com esses garotos e garotas, né? E quando eles ficam adolescentes, isso também tem que ser trabalhado, tá? Para que eles se transformem em adultos, mulheres, meninas, né? Sabedoras do seu lugar no mundo, e os meninos igualmente, né? Tentando inibir, né, influências que possam levar à violência, tá? Então, isso é um debate que precisa ser feito na escola, né? Não sou eu que vou dizer, é a coletividade, a sociedade que tem que falar isso, tem que se manifestar, não, tem que trabalhar. Eu não dou conta, diz assim, eu sou mãe, eu sou pai, eu não dou conta de ensinar tudo para esse menino ou para essa menina aqui em casa. Até porque ela passa metade do dia dela na escola. Então, eu preciso que a escola continue trabalhando isso. Porque eu não dou conta sozinho, né? Ela dorme 8 horas por dia, ele dorme 8 horas por dia, o restante do dia ele está em casa, o restante do dia ele está na rua. Na rua que eu digo escola. Ou, se não está dentro da escola fisicamente, ele está se relacionando, hoje, virtualmente, com os amigos que ele tem. Os amigos que ele tem é na escola, que é o local que ele vive. Então, como é que eu trabalho isso? Né? Isso tudo é matéria para que a gente discuta enquanto sociedade. Para dizer o que é que o judiciário tem que fazer, o que é que o executivo tem que fazer e o que é que o legislativo tem que fazer. Tá? Aí eu tenho que desenvolver políticas. E o judiciário, né, o Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Militar de Minas tem uma presença muito grande nisso, que é um trabalho social.
Como assim trabalho social, professor? Ela faz coisas de solidariedade? Não é isso, não. É apresentar a instituição para a sociedade. É dizer, por exemplo, o que é que a Polícia Militar faz. Percebe que quando há Dia da Mulher, as policiais militares, mulheres, né, vão para a rua cumprimentar as mulheres. Para dizerem, olha, na Polícia Militar, a gente não é só farda e arma, não. Nós somos também pessoas que participam da comunidade. E queremos ser vistas como pessoas, como profissionais. E em razão disso, eu tenho esse trabalho de abertura para que a comunidade, a sociedade me veja enquanto profissional e não apenas como um agente que chega usando a força para realizar uma prisão, enfim, realizar a interferência em algum conflito. Eu não só sou profissional para isso. Eu sou um profissional que age na comunidade, que interage com a comunidade, que conversa com as pessoas, né? E através dessa conversa, eu tenho essa legitimidade para que a comunidade me aceite ou para que a minha comunidade me veja como alguém fundamental para o equilíbrio sadio, né? Para a convivência harmoniosa da comunidade como um todo. E não como alguém que é perigoso ou alguém que sempre usa força. Não vou chegar nem perto, porque, né, o pessoal às vezes é violento, às vezes violento no sentido não violento, porque eu associo sempre violência com crime, né? Uma atitude violenta é sempre uma atitude contra a lei. Uma atitude de força, aí sim, é um exercício da função para cumprimento de uma lei, né? Mas aí tem que cumprir a lei conforme ela determina. Mas se você vê a pessoa sempre usando a força, como é que você vai enxergar a pessoa? Não, a pessoa ali é só, vamos dizer assim, uma estrutura física, né, de força do Estado. Então, eu não me aproximo, eu não converso, eu não interajo, né? Então, para realizar um trabalho social é muito difícil se você tem essa leitura pela sociedade. Aí, a Polícia Militar tem parte de suas ações para interação social, para que a sociedade veja a instituição como uma instituição benéfica no dia a dia. Não é só benéfica quando acontece um crime, né? Por isso ela precisa interagir com a coletividade até para poder agir melhor. Assim, olha, aqui há um casal que tem muita complicação, e aí o que é que você faz? Nossa, como é que eu vou realizar minha atividade nessa situação? Eu vou esperar acontecer uma coisa ruim para poder agir? Ou podemos agir de forma preventiva? Por exemplo, eu vou informar a assistente social, a psicóloga, que há um problema ali. Porque eu sou policial, eu só ajo quando há infração à lei. Mas eu, tomando conhecimento da situação, eu posso realizar com as outras instituições, né, um repasse de informação. Olha, eu preciso aqui de um apoio, né, porque há o conhecimento de problemas assim, problemas assados. Né, problemas econômicos que geram violência. Então, eu repasso a percepção da causa dessa violência para o profissional, que é o profissional capacitado, assistente social, psicólogo, para que eles possam trabalhar essa situação e informar ao executivo, olha, eu preciso de política pública aqui. Se não tiver política pública aqui, essa questão de miséria, né, de conflito, vai permanecer e eu vou produzir crimes. Como é que a gente resolve isso? É aquela história de enxugar gelo, né? Poxa, como é que eu vou resolver se eu continuo produzindo o mesmo resultado, né? Então, eu ataco a causa para que a consequência não apareça, certo? Então, eu não só vou prender, eu vou entender a razão do conflito para poder diminuir ou anular a causa desse conflito para que não haja mais conflito. E, em razão disso, não haja mais a necessidade de prisão. Não é que eu vá deixar de ter a necessidade da instituição. A instituição vai estar lá presente. Só que ela age de forma preventiva. Ela não vai agir de forma repressiva, né? Ou seja, só depois que comete o crime. Depois que comete o crime já tem vítima. Aí a celeuma, a lesão para a coletividade, não só para a vítima, já ocorreu, né? E ela é sempre muito ruim, né, para a coletividade como um todo, porque tem um dos seus afetados, né? Ok, entendido? Então vamos aqui na análise do que eu separei aqui para o nosso estudo, tá? Como é que é essa história aqui em Contagem do combate à violência doméstica? A gente tem
né, antes, varas criminais que recebiam, tá, os processos de violência doméstica. A quantidade de processos chegou a ser tal, né, em um volume, que esses dados, né, esses números da quantidade de processos de violência doméstica e familiar contra a mulher passaram a justificar pedidos de instalação de vara de violência doméstica contra a mulher aqui em Contagem. Ou seja, você percebe que a vara é lá na ponta, a ponta final, né? Porque você tem o assistente social, você tem a ação da Polícia Militar, a Polícia Militar leva para a Polícia Civil fazer o inquérito, depois de terminado o inquérito, a Polícia Civil passa para o Ministério Público, o Ministério Público oferece a denúncia, o processo para o juiz, e o local onde o juiz trabalha é chamado de vara. Tá? Então, a vara é a ponta final do processo. Isso aqui em Contagem, né? Então, se esses processos estão distribuídos em locais que não são especializados nessa análise, né, eu não vou ter uma ação específica, especializada para o combate a essa violência. Né? O juiz vai pegar crimes diversos e ele não vai ter uma ação específica para um crime determinado, para uma ação focada. Exemplo que a gente tem, tribunal do júri, homicídio, muito sério, quantidade alta, eu tenho que ter uma atuação específica, o júri atua pontualmente, o promotor sabe quais são os locais que produzem mais violência, mais homicídio. E, em razão disso, ele consegue, com o juiz, com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, trabalhar assim, políticas mais eficientes para a solução dos crimes. E, em razão disso, oferecer para o Executivo, né, informações para que ele trabalhe política pública naquele local para melhorar a situação de violência que tem ali. Beleza? Então, tudo isso é realizado ou deve ser realizado de forma conjunta entre as instituições. Porque uma instituição só, ela não consegue dar conta de um trabalho todo. Porque esse todo é formado pela ação de várias instituições. Então, aqui, a gente teve, num evento feito por nós aqui da faculdade, né, o anúncio do presidente do Tribunal de Justiça, né, aqui foi numa ação só, ele foi homenageado, recebeu o título de cidadão de Contagem e, ao mesmo tempo, né, anunciou, dia 29 de abril, ou seja, há um ano, né, a instalação da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher. Só que você percebe que ela não é exclusiva para a violência doméstica. Ela também recebe processos, inquéritos policiais. Alguém já ouviu falar naquela audiência de custódia? Não. Ninguém ouviu falar? Audiência de custódia? Eu já, mas eu não sei o que significa, não. O que é custódia? Custódia é prisão, né? Está sob custódia. Está sob custódia é um nome mais técnico para o popular preso, está preso. Né? E todo preso tem o direito de falar, de se manifestar, de se justificar ou de receber, né, justificativas da autoridade judiciária, que é a autoridade responsável pela prisão. Né? Claro que a Polícia Militar realiza o flagrante, né? A Polícia Civil também pode fazer, mas normalmente a Polícia Militar leva para a Polícia Civil, porque aqui a atividade policial é bipartida, né? É feita em 2 fases. A Polícia Civil realiza o procedimento jurídico do auto de prisão em flagrante, ou seja, ela faz um processo da prisão em flagrante, só que um processo a nível de investigação, por aí o nome inquérito, tá? E aí ele passa para o promotor e passa para o juiz, para conhecerem, saberem que uma pessoa foi presa dentro dessa circunstância. Que circunstância, professor? Sei lá, ele foi acusado de ter cometido o crime e está aqui o depoimento das testemunhas da vítima, se tiver vítima, né? Se tiver homicídio, né? A vítima morreu, enfim, consumado, né? Ou seja, tem um homicídio consumado, a pessoa morreu efetivamente, ou tentado, tentei matar, mas não morreu. Aí a vítima é ouvida. Testemunhas, o policial que realizou a ação, olha, eu fui chamado, constatei essa situação, prendi a pessoa e está aqui as testemunhas. Falaram que aconteceu isso, eu não vi. Falaram, está aqui. Né? Então, o delegado lá, a Polícia Civil, faz o detalhamento de toda essa circunstância, do que aconteceu, né? O que é que motivou a prisão da pessoa,
E imediatamente ele comunica ao promotor e ao juiz. Olhe, excelência, né? Olhe, juiz. Né? A gente tem essa liturgia, mas excelência, tá? Mas ó juiz, que é o cargo dele, né? Ó delegado, né? Ó policial. Ô juiz, a pessoa tal foi presa nessas condições, por essa razão. O juiz vai analisar e vai decidir se aquela prisão é justa, ou seja, a gente já decidiu o que é justo. O que é justo, justiça? Vamos lá, já vemos isso. Suponho que esteja de acordo com as normas. É porque eu não vim nessa aula. Suponha não, que a gente já falou isso até em sala de aula, pelo amor de Deus. Esteja conforme a lei. Exatamente. Porque a gente já sabe que justo, quem decide o que é justo? Vamos lá, revisãozinha. Não me façam infartar. Pode ir, Paulo. O ordenamento jurídico. Não, quem decide o que é justo? O legislador. O legislador. Quem falou juiz? Eu. Não caia nessa tentação, Sara. Né? Isso aí é golpe de senso comum, né? Que a gente ouve tanto, que fica, né? Como se fosse um parafuso, né? Preso na nossa cabeça. E quando a gente ouve, a gente tende a acioná-lo, né? Porque é o que ficou durante muito tempo, né? Sendo colocado no nosso ouvido. Quem decide o que é justo é o legislador. Acabamos de falar isso na introdução da nossa aula. Fica ligado aí. E vimos falando isso no decorrer do nosso curso. Tá? Justiça antigamente era a justiça divina, sempre relacionada a Deus, né? Ou justiça atribuída a graus elevados, né? De sabedoria ou de comportamento humano. Aí você tem moral, você tem filosofia. Tudo isso é caldeirão para a decisão do legislador. Lembra que nas 12 tábuas, Deus não entrega para Moisés as leis? Né? Então, ele, vamos olhar em termos científicos, tá? Não em termos religiosos. Quando você atribui a Deus a entrega de leis, você diz o legislador, porque Deus aqui tem um papel de legislador, porque ele legislou as leis, ele criou as leis, né? Entrega aquilo que é justo. Ou seja, é o legislador que decide o que é justo. Agora, esse legislador é legítimo, né? Para a religião você coloca Deus e encerra o assunto. Claro que ele é legítimo, ele é Deus, olha, ele é que você está com a cabeça. Né? Só que isso, para os homens, não é fácil. Nenhum homem é igual a Deus, né? Então você não atribui automaticamente a ele a legitimidade de fazer a lei. Não é Deus, então não venha não. Tá? Só aceito se for Deus. Tá, mas eu deixei de ser só religioso, né? E também sou científico. Claro, eu tenho minha relação divina, eu sou religioso, mas eu tenho a minha relação mundana. E na minha relação mundana, eu me relaciono através do meu conhecimento. Eu tenho o meu conhecimento próprio, né? A minha moral própria, eu me relaciono, eu me comporto porque eu acho que é mais digno de mim, e eu tenho uma relação científica entre as pessoas para estabelecer o que é justo. Eu posso até ter uma áurea, né, religiosa como parâmetro para mim, só que não pode ser o mesmo parâmetro ou a mesma interpretação para o outro, para a Paula, Ana Paula, Sara. E aí, como é que fica? Para mim é assim, para ela é diferente, um pouquinho, mas é diferente. E aí, vamos brigar? Porque para mim é totalmente justo e para você não é totalmente justo, né? Como é que a gente chega a um denominador, né? Elaborando conhecimento científico, dando legitimidade a uma pessoa para que ela faça as leis. Ela não é Deus, então ela precisa ganhar legitimidade. Como é que ela ganha legitimidade? Através da nossa escolha. Eu escolhi, em razão de ser escolhido, né? Então ela ganha legitimidade para fazer a lei.
Tudo isso é debatido e discutido lá no parlamento para decidir qual é o valor que eu tenho que escolher para proteção e para ser aplicado no dia a dia. A gente já falou isso em sala de aula, estamos falando nas aulas remotas, né? E sempre eu busco aqui uma pegadinha para ver se vocês já estão, né, treinadas, né, mentalmente com essa nova formulação de pensamento. Abandonaram o senso comum e adquiriram um pensamento mais científico, tá? Então, justo é aquilo que é decidido pelo parlamento. Por exemplo, por que que o homicida tem tantos anos de prisão? Eu não acho justo. A Paula pode achar, a Sara pode achar que é menos, tinha que pegar menos anos de prisão, o Matheus pode achar que pode ser mais prisão, e aí como é que a gente fica? O Matheus acha que é mais, a Sara acha que é menos, a Paula disse que é ok, eu disse que não concordo e nem concordo. Para eu não ter essa confusão, esse caldeirão, eu tenho que ter um ponto certo. E quem é que decide esse ponto certo? Tem que ser alguém. Não uma pessoa, mas uma instituição. Poxa, mas essa instituição não é Deus. Então ela não tem legitimidade. Como é que eu dou legitimidade para essa instituição? Eu escolho a instituição para isso. Olha, o seu papel é fazer as nossas leis e, nos representando, você escolher aquilo que é melhor para a gente. Melhor para a gente no sentido de decidir o que é justo, né? Poxa, como é que as crianças devem estudar? Ela tem direito à matrícula, à escola? Tem direito ao atendimento à saúde, posto de saúde, vacina? Tudo isso tem que ter, porque o que tem que ter é o que eu considero justo. Não é eu, Roberto, é a nossa coletividade. E isso é expresso através da decisão do parlamento. Então, toda essa decisão que a galera chama de confusão no sentido de, poxa, todo mundo falando ali, né, buscando entendimento, buscando convencer todo mundo para que a gente chegue à escolha de um projeto, né? Como nas nossas aulas anteriores, um projeto de lei. Eu tenho 30 projetos de lei sobre isso, minha gente. Um quer dar 10 anos, outro 9, outro 15, outro 14. E aí, como é que a gente faz? Né? Não dá para todo mundo ganhar. Alguém tem que ganhar. Alguém no sentido é um projeto. Qual é a pena que eu atribuo ao meu filho? Vamos aqui discutir. Vamos chegar a um senso comum. Vamos deixar em 10? Todo mundo concorda? Não, eu queria 11, mas me contento com 10. Não, eu queria 9, mais 10 eu aceito. Está todo mundo concordando? Todo mundo, pronto. Decidimos o que é justo para a pena mínima. Agora vamos para a pena máxima. Até quanto? 20, 22, 25. Vamos resolver também. Decidimos? Decidimos. Então, isso é que é justo. A gente decidiu o que é justo, a pena justa foi dando ideias, discutindo, conversando, né? Debatendo o que seria justo, para que todo mundo concorde. Chegou nessa decisão o projeto de lei que atribui as penas mínima e máxima para um crime, foi decidido. Compreenderam? Uhum. Sim, Roberto. Então, quem decide o que é justo é o parlamento. Tá? Depois que ele decide o que é justo, por exemplo, lá vocês estão vendo em direito civil, né? Vocês não estão vendo capacidade? Vocês acham justo que uma pessoa com deficiência tenha autonomia? Ou seja, uma menina com autismo, ela tem liberdade para casamento e ter filhos? Segundo a Constituição, sim. Código Civil. Código Civil, R. Que é baseado na Convenção, né, da pessoa com deficiência. Por sua vez, né, através da Lei Brasileira de Inclusão, alterou o Código Civil. Ora, isso é consenso internacional. A Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência. Né? O Brasil é adepta dela. Olhe, comunidade internacional. Essa convenção vai ser aplicada aqui no Brasil, viu? Nós também somos civilizados, evoluídos. Não vamos ficar para trás, não. Não somos menos do que ninguém, não. Aqui, a lei também vai ser respeitada. A convenção vai valer aqui dentro. E é tão importante para a gente que ela vai valer do mesmo nível da Constituição. Não foi o que a gente já viu? Não foi? Sim. Né? Então, se ela vale como Constituição, ela tem que modificar o meu ordenamento. Criei a Lei Brasileira de Inclusão, que modifica um monte de coisas, inclusive o nosso Código Civil.
E lá em capacidade tem dizendo, né, a autonomia da pessoa com deficiência, a regra, né, a autonomia da pessoa com deficiência para definir sua vida. Trabalho, família. Se for percebida a necessidade de um apoio, né, colocar uma pessoa para apoiar a decisão dela. Mas a regra é a autonomia. Tá? Você pode não concordar. Não, acho muito errado. Não, absurdo. Ora, você não concorda. Mas a coletividade brasileira concordou através da decisão do parlamento. Então isso aqui que é justo. Se você pessoalmente acha que não é justo, é a sua opinião. Que é uma opinião, por enquanto, que se demonstra minoritária, porque não é capaz de produzir uma mudança na lei. Percebe? Então, até aqui, o que foi decidido internacionalmente aqui no Brasil, que o justo é isso aí. O que está no meu Código Civil atualizado em razão dessas questões da capacidade. Beleza? Então, todo esse debate para mudar ou não mudar o Código Civil foi feito. O justo já foi decidido. Agora eu tenho o meu Código Civil, que você está estudando. Como é que é a estrutura dele? Quais são os artigos? O que é que cada um diz? Qual é a razão, a lógica de cada um? Como é que eu compreendo cada um da melhor forma para poder aplicá-lo? Beleza? E é aí que vocês fazem as provas de direito civil, né? Pegando essa parte para poder aplicar. Certo? Uhum. Beleza? Voltemos lá. Olha, olha, não me faz infartar, não. Então, vara de violência doméstica familiar contra a mulher e de inquéritos. Tá? Então, o juiz, a juíza responsável pela vara de violência que foi criada aqui em Contagem, ela recebe os processos da violência doméstica, ou seja, os inquéritos, né, acompanhado da denúncia. O que é denúncia? Ah, pessoal, denúncia eu só vou ver em processo penal. Você vai ver com detalhe, né? Denúncia, tecnicamente, não é aquilo que você acusa, não. Tecnicamente, é o documento que o promotor de justiça apresenta para o juiz como acusação. Aquele documentozinho, aquela peçazinha, chamada de peça, né? Vamos dizer assim, é uma petição processual, é um pedido processual para acusar alguém. E quem apresenta a denúncia é o promotor. Então, a denúncia é o nome típico, né, específico, do pedido do promotor para acusar alguém. Pedido a quem? Pedido ao juiz. Né, juiz, né, estou apresentando aqui os fundamentos para pedir a abertura do processo contra fulano de tal, para que respondam pelo crime e tal. O juiz vai analisar e vai ver se recebe a denúncia, ou seja, se admite, se aceita começar o processo contra aquela pessoa. Tá? Então, o juiz ele recebe inquéritos do delegado, né, e denúncias do promotor. Claro, a denúncia do promotor na fase penal, ela sempre ou na maioria das vezes antecipada, preparada por um inquérito, por um trabalho da Polícia Civil. Então, primeiro a Polícia Civil faz, oferece para o promotor analisa, está de ok com o trabalho do delegado e apresenta a denúncia para o juiz. Apresenta o pedido de abertura de processo criminal contra uma pessoa baseado no inquérito que o delegado fez. Até aí, ok? Uhum. E os inquéritos, os demais inquéritos, os restantes dos inquéritos, sobretudo de quem está preso, né, é remetido para o juiz receber e ter essa conversa com o preso, para decidir se essa prisão que a Polícia Militar fez, que a Polícia Civil confirmou através do inquérito e que apresentou ao judiciário, porque o preso é da justiça. Justiça aqui lembra, não do que é justo. Justiça que é o nome que a galera dá para o judiciário. Só que aí, qual é a pegadinha verbal? É você atribuir a todas as decisões do judiciário como se fosse justa. Porque é justiça, então é justo. Né? Então, mas isso é uma pegadinha verbal, tá? Ok? Compreendido? Ninguém compreendeu? Peraí, Roberto, você pode repetir essa parte, por favor? A gente não chama o judiciário de justiça?
Sim. Só que isso é uma pegadinha verbal, tá? Aham. Porque o judiciário não se confunde com a justiça. Certo? Isso aí é uma tradição, é histórico. Porque antigamente, né, o judiciário era como se fosse a deusa da justiça. Todo mundo... Por isso que eles vestem aquelas talas, aquelas roupas, para aparentarem serem puros. Quase um sacerdote. Entendeu? Sim. Então, isso é um truque visual para você dar aqueles caras ali, ó, perfeitos. São santos, sacerdotes. Então, como isso é igual a Deus, então os caras só fazem o que é justo. Não. Isso aí é passado, tá? Isso aí é a imagem religiosa que é utilizada, que é apropriada, tá? Para poder blindar a instituição. O judiciário é o judiciário, uma instituição como outra qualquer, tá? Humana, portanto, propícia a erros. E, em razão disso, ela mesma, o judiciário, tem uma estrutura para corrigir os seus próprios erros. Tanto é que você tem recurso de processo. Certo? Então, justiça, não se deixe enganar verbalmente, né? Justiça é uma coisa, doutor. Judiciário é outra. Então, o judiciário é que vai decidir se mantém a prisão daquela pessoa. Por que mantém, professor? Porque ele já está preso. E quem foi que prendeu? A Polícia Militar. Tá, a Polícia Militar que é responsável pela prisão? Não. Ela prende inicialmente e repassa as informações para a Polícia Civil. A Polícia Civil recebe essas informações e vai dar o ok dela. Porque o delegado, não, aqui não tem motivo para prisão, não. Não tem nada de prisão. Mas aí, mesmo assim, o delegado precisa informar o promotor e para o juiz esse caso, né? Mas aí, o delegado normalmente, não, confirma a prisão dentro dessas informações e passa para o conhecimento do juiz. O juiz vai analisar e vai decidir. Ele é que decide se a pessoa fica presa ou não. Daí a necessidade da audiência de custódia. A audiência do preso. A audiência o que é? É ouvir o preso. Né? Olhar o processo e perguntar o preço. Olha, você tem contra, né, algo que foi produzido aqui? Algo que foi produzido aqui não está conforme a realidade? Qual é a sua defesa? Entende? Beleza? Uhum. Então, pessoal, para que você quer nos explicar isso? A gente vai ver isso lá em processo penal. Eu tenho que explicar isso para você, não para que você tenha conhecimento aprofundado, né? Que você vai ter em processo penal. Mas que você possa entender o trabalho que o juiz faz nessa vara. É muito trabalho, é pouco. Imagina, todos os inquéritos policiais são encaminhados lá para a vara. Ou seja, todo crime investigado, encaminhado para a vara. Se for preso, o juiz tem que realizar a audiência desse preso. Então, demora tempo, né? Não é isso? Com certeza. Demanda tempo. Né? Ó, eu vou ter o trabalho, faz parte do meu trabalho, mas eu vou ter que atender todo mundo. Eu vou ter que confirmar ou revogar ou relaxar a prisão dele. Além desse trabalho que eu tenho que ter, eu tenho que ver os processos da Lei Maria da Penha, né? Os processos de violência doméstica. Então, eu tenho duas frentes de trabalho. É o adequado? Muita gente diz que não. Porque tira o foco do juiz para uma determinada área, que é a Lei Maria da Penha. Tá? Mas, enfim, essa é a nossa realidade e é com ela que a gente tem que trabalhar. Tá? E é em razão disso que a gente vai examinar. Tá? Foi anunciado a criação dessa vara. Então, a gente já sabe qual é a competência dessa vara, ou seja, o que cabe a essa vara fazer. Qual é a responsabilidade dela, qual é a função dela. Ok? Ok. Beleza? Tô com raiva dessa bichinha aqui. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Pronto. Vamos lá. Informações. Aqui ele vem e recebe o título, né, de cidadão de contagem, dado pela Câmara. Tá? Nesse mesmo ato ele anuncia, né, que há condições, né, há números suficientes, processos suficientes que justificam a criação, né, da vara de violência doméstica em Contagem. Poxa, professor, mas por que essa onda aí de construir, não, mas de criar uma vara?
Porque há varas criminais, né? Como eu estava falando. O juiz, ele recebe vários processos: furto, roubo, né? Estelionato e violência doméstica. Tá? Não, agora ele só vai receber violência doméstica. Não, professor, não é só violência doméstica, não. A gente acabou de ver que ele também recebe inquérito. Pois é, ele vai receber os dois. Então, o juiz que está nessa vara, qual é a função dele? Receber processo na Maria da Penha e receber os inquéritos. Então, é dupla frente de trabalho, né? É muito trabalho? É essa a nossa missão em descobrir, pesquisar. É muito ou pouco? Né? Não é o adequado ou é o adequado? Tá? Então, vamos lá. Contagem instala, né? Aí ele anunciou, agora ele está instalando a vara de violência doméstica e de inquéritos, né? Está aqui a portaria, é o ato do tribunal que cria a vara, né? A pessoa nunca viu uma portaria do tribunal. Abre aí para a gente ver, né? Vamos lá. Tudo é documento jurídico, né? Designa a data para a instalação da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher e de inquéritos policiais na comarca de Contagem. O presidente do Tribunal de Justiça, né? No uso de suas atribuições, lembra que o agente público ele só faz aquilo que a lei determina, né? A gente já viu lá no veto do presidente, né? Na promulgação das leis, né? Tudo que eles vão fazer, o presidente do Senado, o presidente da República, sempre é em razão de uma permissão, de um artigo, de um parágrafo, né? De um inciso de alguma lei, ok? Aqui é a resolução do órgão especial, que é baseado, né, em outra. E você vai clicando e vai, ó, a resolução é baseada na lei complementar, no regimento interno, a resolução do tribunal pleno, ou seja, isso aí a gente vai vendo essas denominações uma a uma. Mas o que é importante? Entender que a estrutura do judiciário, né, é planejada e efetivada pelo judiciário. A estrutura do parlamento, da Assembleia, no caso, é pensada e realizada pela Assembleia. E a estrutura do executivo, né, secretarias, órgãos, instituições como Polícia Civil, Polícia Militar, é planejada e realizada pelo executivo. Ok? Através Mas de o quem? judiciário revisa? Não. Através de quem? O presidente de cada poder. Governador, executivo, presidente da Assembleia pela estrutura da Assembleia, o presidente do tribunal pela estrutura do tribunal. Tá? Claro, o tribunal revisa só se houver uma ilegalidade. Não porque não no sentido de dizer que o governador não pode, que o presidente da Assembleia não pode. Claro que pode. Ele que é responsável pela estrutura daquele poder, do mesmo jeito que o presidente do tribunal é responsável pela organização da estrutura do tribunal. Por óbvio, né? É por isso que ele é presidente. Beleza? Então, foi criada a vara. E em razão disso, o que é que a gente faz? Combate ao feminicídio ganha aliado em Contagem. A instauração, agora, vamos inaugurar, né? Aí aqui é o presidente do tribunal, aqui é, à época, o diretor do fórum, o responsável, né, pelo planejamento das ações do Fórum de Contagem. Aqui é a nossa aluna Lidiane, né, que ela é uma ativista, né, vítima de violência doméstica. E aqui a desembargadora Alice Bicho, né, que ela é professora licenciada aqui da faculdade, então nossa parceira, tá? Está licenciada porque está realizando as ações, tá, no Tribunal de Justiça. Ela é responsável pela coordenação das ações do Tribunal de Justiça no que pertine à violência doméstica. Certo? Tá. Deixa eu ver o que eu tenho mais para falar aqui. Ele assinando aqui a instalação da vara, né? Tudo é formal, tem cerimônia, tá? Tem o vídeo aqui, ó, né? As autoridades presentes, público aqui de Contagem, tá? Nosso professor aqui também. Todo mundo, né? Polícia Militar, Polícia Civil, promotoria, todo mundo lá junto que trabalha nesse sentido. Ó, vê se vocês estão ouvindo aí. Bem baixinho. Um aliado da população no combate ao feminicídio, que Agora cresceu sim. nos últimos anos. Os dados mais recentes, divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, mostram que em 2017, das 433 ocorrências registradas em Minas, 50 foram em Contagem.
O levantamento revela ainda que houve crescimento em relação ao ano anterior, quando ocorreram 41 casos. A Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Inquéritos Policiais fica no Fórum da cidade e foi criada para atender a uma demanda da população feminina do município, que é o terceiro maior do estado, com 600 mil habitantes. Aqui as mulheres serão atendidas por uma equipe especializada e os processos que antes corriam nas varas criminais agora devem ter uma resposta mais ágil da justiça. As varas especializadas, normalmente, elas já têm um andamento mais célere por isso, porque o juiz, que é quem organiza o serviço cotidianamente, ele vai criando elementos de agilidade daquele processo. Além disso, já desde a distribuição, você já tem um tratamento especializado de celeridade. Então, todos os servidores já enxergam aquele processo de uma forma diferenciada. 3.200 processos em... Vocês já estão se imaginando trabalhando aí, né? Hein? Não é não? Já vou colocando aí os links, tá? Na nossa relação aqui, porque tudo isso é matéria para o nosso estudo, tá? E não é falando da boca para fora, não, gente. O que a gente tem que imaginar para a gente é o futuro que a gente enxerga, né, para que a gente consiga evoluir na nossa profissão. Eu quero ser estagiário lá, eu quero saber como é que eu mexo naqueles processos ali que aquela mulher está mexendo, né? Como é que eu trabalho com eles, né? Como é que eles são formados? Qual é a estrutura que eles têm? Essa é a nossa função, tá? Então, aqui só para que vocês possam ter a ideia, né, de como é que é a liturgia, a formalidade, a postura, né, que você tem que ter enquanto profissional para realizar a sua atividade, tá? Isso no dia a dia, né, e também nas formalidades, ok? Vamos lá. Proteção à mulher será objeto de parceria entre Tribunal de Justiça e Prefeitura. Percebe aqui que as instituições agem de forma coordenada, em parceria, para que as ações tenham melhor efeito. Ora, por que o presidente do tribunal tem que se reunir com os integrantes da Prefeitura para trabalhar de um tema específico? Ora, a gente precisa realizar essa atividade para dar uma solução melhor para o problema. Tá? Ok? Lá vai para a caixinha de informações. Seguimos aí a nossa, né, abertura aí de conhecimento das instituições. Aqui, aquela presidente recebeu no edifício, tal. Esse aqui a gente já foi visto, né? Percebe que isso aqui é tudo matéria, né, do Tribunal de Justiça, ou seja, o Tribunal de Justiça dando conta, prestando conta à sociedade do que faz. Tá? Então, do mesmo jeito da Polícia Militar, ela vai prestar conta. Olha, coletividade, a gente está trabalhando, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. Tá? Porque é nosso dever fazer, né? Mas é também nosso dever informar a sociedade o que é que a gente está fazendo. Ampara as vítimas de violência doméstica, né? Olha a nossa desembargadora aqui de novo. Tá? Então, como ela é a responsável, ela junto com outros desembargadores de juízes, ó, para o juiz, tá? Realizam essas atividades, não só fazendo o processo, decidindo o processo, tá? Aqui em 2018, ó, antes da instalação da vara, mas também fazendo planejamentos. E a gente só planeja, né, fazendo esse tipo de atividade. Violência contra a mulher é tema do Justiça em Questão, ou seja, é um programa do Tribunal de Justiça que dá visibilidade ao trabalho que é feito. Contagem promove debate sobre violência doméstica, né? Vamos debater, gente. Vamos debater para quê, meu Deus do céu? Eu só preciso saber de processo. Não, vamos debater para entender a causa dessa violência. Para que a gente possa pensar como é que a gente age da melhor forma. Para quê? Para ter mais resultado, com menos trabalho ou com menos dispêndio de dinheiro. Então, a gente tem que agir com inteligência. Por isso, os trabalhos das instituições voltados para a busca do entendimento do problema e da solução. Justiça em Questão é um programa do Tribunal de Justiça, né? Mostra esforços para combater a violência contra a mulher. Mesmo jeito. Ó. Isso se você for entrar, né? Bota Google, Tribunal de Justiça, bota TJMG. Tá aqui, ó, TJMG.
né? Violência, bota as palavras-chave, né? Violência, mulher, TJMG, aí você vai ver uma série de notícias sobre isso, tá? Foi o que eu fiz, tá? Palestra em universidade aborda a violência doméstica, tá? Vamos debater com a coletividade para poder conscientizar a população desse problema. Para quê? Para que a população veja na Polícia Militar, Polícia Civil, no Judiciário e no Ministério Público instituições sérias e parceiras. Para quê? Para que a mulher se sinta confiante em poder denunciar, porque sabe ou vai saber que as instituições vão realizar um trabalho sério. E para que eu saiba disso, eu preciso ter contato com a instituição, tá? Fórum Nacional, ou seja, o Brasil todo discutindo isso. Beleza? Aqui a nossa professora Priscila, a deputada responsável pela Comissão de Violência Doméstica, a nossa aluna, né, que é ativista. Hoje ela está terceiro período, tá? Ela já fez, portanto, o primeiro período, tá? Tem vídeo dela aí no YouTube fazendo os debates, tá? A gente lá adaptando para ela aquela nossa bancadazinha que a gente usava na nossa aula, tá? Porque ela, como é cadeirante, tá? Ela tinha que ter essas adaptações para poder participar como todos os outros. Participava igualmente, fazendo equipe, trabalhando, né? Fazendo trabalho escrito. Ela usa, inclusive, né? Canetas para poder digitar, tá? No notebook dela, né? Que é a adaptação que ela realiza para poder fazer os trabalhos dela. Beleza? Todo mundo entendendo aí? Isso aqui é o decálogo que a página no Instagram da OAB Minas Gerais publicou, né? Dia do Estudante do Direito, né? Que foi antes de ontem, tá? Coloquei até aí no nosso grupo, não foi? Coloquei até nesse grupo, ó, tá? E o que é que ele fala? Vamos olhar aqui. Olha, percebe aqui a tradição de confundir religião com direito. Ó. O advogado deve pedir a ajuda de Deus nas suas demandas. Ora, quem vai agir como profissional, né? É o advogado ou é Deus? Deus tem uma estatura divina, ele não está inserido, imiscuído nesses problemas mundanos, não, né? Deixa ele quieto. Aciona só para problemas, né, divinos. Mas coloca aqui na oração, né? Já que é Santo Ivo, né? Então a Igreja Católica se apropria disso para também se apropriar do direito, né? Vai. O advogado deve pedir a ajuda de Deus nas suas demandas, pois Deus é o primeiro protetor da justiça. Ora, isso para a religião, né? A justiça divina, a justiça humana não vem de Deus não, né? Não é isso? Pois é. A justiça de Deus é a justiça divina. Não confunda, não. Aqui a justiça mundana é a justiça realizada, efetivada e executada pelo homem, né? Não é por Deus. Então as crianças estão morrendo pela justiça de Deus? Não, meu filho, não tem nada a ver, não. Não confunda as esferas, né? Nenhum advogado aceitará a defesa dos casos injustos. O que é caso injusto? Contra que foi julgado indevidamente, não? Tá, mas como é que a gente sabe o que é injusto? Que vai contra a norma? Exato. Já que justo é a aplicação correta do ordenamento jurídico, o injusto é a aplicação incorreta do ordenamento jurídico, né? Sem mais nem menos, ok? Ok. Justo e injusto não é o que você acha que é justo e injusto, certo? Agora, claro que você tem, né, as suas decisões pessoais, mas você não pode confundir a sua decisão pessoal, né, para você o que é correto, para achar que isso é justo no mundo. Isso é para você, não é no mundo. O parâmetro de justiça no mundo é o ordenamento jurídico. O meu parâmetro de justiça pode ser religioso ou pode ser moral. Diferente. Não confunda as esferas. Certo? Beleza? Sim. Coloquei só para poder chamar essa atenção para vocês, tá? Para que a gente possa ter uma leitura do direito como uma leitura correta, uma leitura científica. Não confundir no moral
e nem religião com direito, tá? Moral é moral, tem que Esse, existir, mas ela é moral sua, tá? esse que fala assim que o advogado não pode pegar a causa do cliente como se fosse um caso seu próprio, eu achei interessante. Ó, o advogado deve tratar o caso de cada cliente como se fosse o seu. Não, né? Ora, se você... O que é que a gente está fazendo? Leitura crítica, tá? Uma análise. O advogado deve tratar o caso de cada cliente como se fosse seu. Ora, isso aí é um parâmetro moral. Ou seja, não trate os outros como se você não quisesse ser tratado. Ora, se você pega uma pessoa sádica, uma pessoa gosta de tratar na violência, no sofrimento, ela é sádica, então, e aí, como é que fica o parâmetro? É Né? igual quando o senhor fala assim em relação à defesa. Às vezes a gente pode pegar uma pessoa, um caso injusto nesse caso, né? Um Injusto é caso contra o que, ordenamento jurídico. isso, contra o ordenamento, ou então um caso de um agressor, por exemplo. Então a gente vai pegar ele como um caso nosso. Exatamente. Percebeu o problema? É, Ora, não, meu filho. Uma coisa é boa fé. O que é boa fé? Não é boa fé sua. Existe a boa fé processual. Você tem a obrigação de oferecer a verdade para o juiz. Você não pode ser trapaceiro. Você não pode levar de má fé informação falsa. E a má fé é tentar enganar o juiz. Você não pode fazer isso. Porque se você fizer, você tanto pode ser processado pela sua classe, por uma postura antiprofissional, como você vai ser punido pelo juiz por litigância de má fé, por trazer informação falsa para o processo. Ora, ô professor, se o juiz não acredita nas informações que o advogado traz, isso é um cúmulo, né? Não, isso não pode. A pessoa é profissional, tem que ter postura profissional. Então, ele tem que apresentar aquilo que a lei determina que ele apresente. Porque o advogado atua para a execução do bom direito. O que é o bom direito? É a aplicação correta do direito, do ordenamento jurídico. Promotor do é mesmo igual jeito. essa questão dessa frase aí, eu associei ela muito com o filme que o senhor pediu para a gente ver, que é de como defender um assassino, Isso. onde a advogada pega o caso como se fosse dela e acaba agindo da mesma forma que a pessoa que ela está defendendo, Não, de mas isso forma aí, ó, é errada. também um golpe. É, Golpe que eu digo assim, um golpe de senso comum. Porque você verdade, pode ter... Alguém pode bater no seu carro, não pode? pode. Você pode deixar para lá, uai. Não. Ou então entrar no Ok. acordo. Não é assim, não, ok. Não, tá, eu tô atrasado aqui, eu tenho coisa mais a fazer. Deixei para lá. Não, é 300 pau de prejuízo. Não, mas eu ia ter prejuízo maior se eu ficasse lá. Não, deixa para lá. Só que você, ao receber um processo, vamos supor, do Matheus, que teve o carro batido, você não pode deixar para lá. Porque não é escolha sua, não é decisão sua. É um ato profissional seu. Você aceitou o processo, ou seja, eu dou conta, eu estou dedicado, eu dou conta de resolver o processo, então o processo eu assumo na minha responsabilidade como profissional de patrocinar, de defender o seu direito. Eu não posso deixar para lá. Tá? Entendi. Se fosse meu, eu deixava. Mas é de outra pessoa, quer processar, eu explico quais são as nuances, quais são as etapas do processo, a pessoa quer realizar a defesa do seu direito, eu assumo a defesa, então vou até o fim para sustentar o direito dele. Beleza? Aham. Mas o que eu queria chamar a atenção é só essas peculiaridades que a gente ainda tem no direito, tá? Beleza? Então vamos agora deixando o judiciário e partindo para a ação do parlamento. No caso aqui, da Assembleia de Minas. A gente pode ter o Congresso, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, a Câmara de Vereadores de Contagem, mas eu acho muito mais importante a gente analisar o que é que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais faz, porque ela faz uma atividade, né, e produz um material muito qualificado. Tá? Eles produzem vídeos, produzem matérias sobre as ações que nos dá uma possibilidade de pesquisa muito boa. Tá? Pessoal, como é que eu vou saber quais são essas informações? Ó, eu pego o site, né? Vou aqui, atividade parlamentar, o que é que esses parlamentares fazem, o que é que os deputados fazem.
Eu estou interessado em comissão, tá? Nesse caso aqui, ó, verifique. Deixa eu pegar aqui a aba. Verifique as atividades das comissões, com pautas e resultados das reuniões e visitas. Eu quero saber disso aqui. O que é que eles estão fazendo, tá? O que é que eles estão produzindo. Aí eu vou lá, tem as comissões. Ih, professor, é muita comissão aqui, como é que eu vou fazer? Vou filtrar, né? Eu quero saber quais são as comissões permanentes, ou seja, aquelas mais importantes, aquelas que devem ter atividade constante. Tá aqui. Quais são as comissões? Lá vai. Administração Pública, Agropecuária e Indústria, Assuntos Municipais e Regionalização, Constituição e Justiça, Cultura, Defesa do Consumidor e do Contribuinte, Defesa do Direito da Mulher. Opa, já achei. E aqui eu tenho as demais. Ó. O meu foco é Defesa da Mulher, então eu vou saber o que é que essa comissão está fazendo. Que comissão é essa? A Comissão de Direitos da Mulher, tá? Beleza? Aí dentro do que ela faz, eu vou pesquisando. Certo? As reuniões, eu quero saber todas. Lá vai eu. São 38 páginas. Eita, é coisa demais. As visitas, eu vou querer saber também quais são as visitas que eles fazem. Então também é muita visita. Ó. Visita à delegacia. Ó, pessoal, a comissão da Assembleia visita a delegacia, visita para saber como é que tá. E é isso que a gente vai ver agora, tá? Isso, ó, 19 de setembro de 2019. Tá? Local, Delegacia da Mulher, do município, né? Na avenida tal, Sabará. Qual é o município? Sabará, Minas Gerais. Qual é a finalidade? Conhecer a estrutura e o funcionamento da Delegacia de Mulheres de Sabará. Ó, pessoal, que legal. Quer dizer que a comissão da Assembleia vai lá para conversar com os delegados e a equipe da delegacia para saber como é que está sendo o trabalho deles? Exatamente. E para quê? Qual o interesse? Isso aqui não é uma invasão de um poder no outro, não. Porque a Assembleia, o Parlamento, tem como função fiscalizar o trabalho dos outros poderes, do Judiciário e do Executivo. E essa é uma das atividades, vai visitar. E a fiscalização, gente, não é só na percepção ruim, não, de examinar se está sendo feito algo errado e punir. Não. A visita é feita também para poder saber como é que está a estrutura, saber de que, né, essa instituição precisa para melhorar o seu trabalho. Ou seja, tem uma estrutura física bacana, tem uma sede, né, da delegacia bacana, o prédio é bom, oferece boas condições de trabalho. Como é que o delegado, a delegada está trabalhando? Tá? Ela tem uma equipe bacana? Qual é a estrutura que ela tem? O móvel, computador, né? Viatura, tá tudo ok? Ou tá ruim? Tá precisando de auxílio? Tá precisando de auxílio. Não tá legal, não. Precisa melhorar aqui para poder o trabalho ser melhor. Ótimo. Precisa de quanto? De dinheiro, de orçamento para poder melhorar. Aí o parlamento ele pode destinar recursos para as delegacias ou para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, enfim, para melhorar o trabalho deles. Ok? E é isso que a gente vai ver agora. Tá? Aqui a pesquisa, muita coisa feita. Tipo, né? Já passamos por isso. Deixa eu ver aqui. Vai, cadê? Combate à violência doméstica foca na assistência humanizada. Percebe que aqui é a Polícia Militar, tá? A comissão visitou a companhia da Polícia Militar responsável por esse trabalho, né, contra a violência doméstica. O trabalho feito pela Polícia Militar, tá? Aí aqui a gente tem a major, responsável pela companhia. Aqui a gente tem um vídeo do resumo da visita à companhia, tá? Da PM. Certo? Então a major, como é o nome dela? Major Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues, de que no dia dessa visita, tá? Deu essas explicações para dizer como é que a Polícia Militar faz o seu trabalho, né? E quais são os desafios que a Polícia Militar tem para melhorar ainda mais a sua atividade, né? Tivemos 4.622 ocorrências atendidas em Belo Horizonte de maneira bem-sucedida, com taxa de reincidência de menos de 5%. Que é a reincidência, o agressor voltou a agredir. Tá? No estado, o tipo de atendimento que fazemos já acontece em 31 municípios.
E aí você vai sabendo o que é que a Polícia Militar, qual é o trabalho que a Polícia Militar faz, o que é que ela realiza no seu dia a dia, tá? E qual a qualidade desse trabalho. Beleza? Tá aqui a matéria, tá aqui o videozinho do resumo, vídeo curto, 2 minutos, produzidos pela Assembleia, tá? Tá aqui no grupo. Continuemos, tá? Falta de recursos afeta a Delegacia de Mulher de Nova Lima. Tá aqui a comissão visitando, conversando com as delegadas, com a equipe da delegacia e com as outras instituições do município que realizam juntos, né, essa atividade de combate à violência doméstica. Tá aqui a delegada, né? Vocês aí, as mulheres aí da turma já se imaginando delegada, lógico, né? Pessoa, eu quero ser delegado e depois eu quero ser promotor e depois juiz, ó. Eu vou passar 3 anos em cada cargo, perfeito, né? Concordo plenamente, né? E aí a gente também tem o vídeo, 3 minutos, do resumo dessa visita e a matéria aqui, o texto escrito, ok? Para que você conheça não só a atividade da Polícia Civil, mas que você perceba que a Polícia Civil trabalha em conjunto. Ela não só faz aqueles inquéritos todo dia, como se fosse uma batida, né? Mesma coisa, não. Ela faz ações em conjunto com outras instituições. Por exemplo, deixa eu copiar aqui para vocês, né? Por exemplo, a Delegacia de Violência Doméstica de Contagem, ela conta com um assistente social como apoio às atividades da delegacia. Como assim, pessoal? Olha, a vítima chega violentada, né? Sofreu alguma agressão, e o assistente social vai dirigir o encaminhamento dela para alguma instituição de apoio da prefeitura, ao mesmo tempo em que ela entra para a delegacia para prestar a denúncia dela. Ou seja, a delegacia vai realizar, né, os procedimentos para a punição do agressor. Só que ela não precisa só disso, que o agressor seja punido. Ela precisa resolver o problema social dela. Então, se ela precisar, ela vai ser encaminhada para alguma instituição em Contagem ou no estado que lhe dê amparo. Tá? Aqui é uma reunião com a Secretaria da Justiça, ou seja, a Secretaria de Justiça aqui envolvendo Polícia Civil e Polícia Militar, para planejamento das ações de combate à violência doméstica. Tá? Então, é executivo, junto com o legislativo, né, e judiciário atuando junto para a solução desse problema. Tá? Tem a patrulha da Maria da Penha, que é a Polícia Militar, né? Tem a Guarda Civil do município, tem a Polícia Civil, tem os membros do Poder Judiciário, ou seja, todo mundo trabalhando, né, buscando uma ação em conjunto para resolver o problema. Aqui o videozinho, 3 minutos e 15, da reunião, do resultado dessa reunião. Tá? Pesquisa para vocês. Certo? Violência contra a mulher em Contagem não para de crescer. Visita aqui a Delegacia da Mulher em Contagem. Aqui o responsável pela Polícia Civil. E aqui temos as 2 delegadas. Ó. Percebe que essa loura aqui, de blusa salmão, é a delegada titular da vara aqui de Contagem. E essa aqui, delegada, né, do cabelo crespo, camisa com bolinha branca e preta, né, é a delegada substituta. Substituta que é auxiliar da titular. Então, elas trabalham em conjunto, dividindo o trabalho, tá? 2 delegadas trabalhando em uma mesma delegacia. Ela aqui é a delegada Melina. A delegada Melina é a nossa professora aqui de Direito Administrativo e de Direito Penal. Então, ela dá também um suporte aos nossos alunos para a compreensão da questão envolvendo os crimes de violência doméstica. Ok? E aqui, né, a comissão visita a delegacia para saber como a delegacia trabalha, qual a estrutura física, tá? Se é adequada ou inadequada. Se for inadequada, o que é que tem que ser feito para mudar? Tá? Para diminuir os casos de subnotificação. O que é subnotificação? É uma notificação a menos, né? Ou seja, as mulheres estão notificando menos do que realmente a violência resulta. Se eu tenho 100, elas denunciam 30, 50. Qual é o percentual disso? Tá? Quantos inquéritos tem para serem resolvidos? Quantos eles atenderam? Tá? Ou seja, qual é o trabalho que essa delegada tem? Ou a equipe dela? Ela é responsável porque ela é delegada titular. Só que ela não é
ela não trabalha sozinha, ela trabalha com o auxílio de outra delegada e com outra equipe. Tá? Já houve um aumento de 18% dos casos de violência doméstica em 2019, então está aumentando o processo. Como é que eu sei esses dados? Né? Eu tenho que ter pesquisa. Olha o prédio antigo. Né? Uma pessoa com deficiência vai subir lá em cima? Como é que é feito o acolhimento da vítima? Então, tudo isso é analisado, tá? Então, está aqui a matériazinha sobre a nossa delegacia aqui de Contagem. Tá? Tá aqui o videozinho do resumo da matéria, 2 minutos e 41, tá? Em que você vai ouvir as delegadas, né? E o chefe aí, inspetor, falando, tá? Deixa eu dar aqui uma palhinha aqui para vocês, tá? Ó, vou pegar aqui. Dos Direitos da Mulher visitou a Delegacia de Mulheres do município nesta segunda-feira, acompanhada pelo secretário de Segurança Pública do Estado. Secretário de Segurança Duas delegadas, acompanhando, né? 2 escrivãs, um assistente social e 9 investigadores. Essa é a estrutura que a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher encontrou na Delegacia da Mulher de Contagem. A delegada-chefe disse que falta pessoal e estrutura física adequadas para o atendimento diário e também para dar respostas aos mais de 3.000 inquéritos que estão abertos na delegacia. Logicamente, pela carência de servidores, isso impacta na nossa conclusão de inquéritos. A gente precisa de estruturar para a gente dar aquela resposta e a conclusão do inquérito no prazo de 30 dias. De janeiro a abril deste ano, Contagem registrou 1.158 casos de violência doméstica contra a mulher. Perceberam aí? É só uma palhinha para vocês entenderem a razão da visita, tá? E o que é que os próprios profissionais da área têm a dizer. Beleza? Vai aí o link para vocês, né, se deleitarem, né? Entrarem nesse mundo aí jurídico tão maravilhoso, que é o sonho, né, de todos que entram para a atividade jurídica. Aqui, Centro Risoleta Neves, né, que é o apoio psicossocial para as vítimas, né? Hoje se entende que não só as vítimas têm que ter esse apoio, mas os agressores também. Que, claro, a vítima é sempre vítima, é sempre a primeira a ser atendida, mas para que a gente possa diminuir a violência doméstica, a gente tem que entender por que o agressor agride, tá? E qual é a causa dessa agressão para que a gente possa atender, né, resolver essas causas e diminuir a violência. Porque a gente só diminui a violência se a gente conseguir que o agressor não agrida mais, tá? Então, aqui é o resultado da visita pertinente ao Centro de Atendimento à Mulher, os profissionais psicossociais. Está aqui também um vídeo produzido pela Assembleia, tá? Que vai aqui para o deleite de você entender por que o assistente social e psicólogo é tão importante para a atividade jurídica, né? Nesse caso, né? Nos crimes contra a violência doméstica. E aqui a Assembleia, tá? Através de sua comissão, junto com o Tribunal de Justiça, né? E a Polícia Civil, lá de Diamantina, para entender e solucionar os problemas pontuais de cada município. Como é que eu vou saber, descobrir qual é o problema de Diamantina, Contagem, Nova Lima, Sabará, enfim, eu tenho que conhecer a realidade desses municípios para entender e agir de uma forma melhor. Certo? Delegacia de Mulher carece de pessoal para atender demanda. Outra delegacia aqui com o mesmo problema, tá? Qual é a delegacia? Uai, gente. Uai, no Barro Preto, tá? Em Belo Horizonte. Ok? Aquela delegacia de Belo Horizonte. Como é que está Belo Horizonte também? Lá vai. Mesma matéria para entender como é que é a delegacia sede de BH, tá? Qual é a estrutura dela, como é que ela funciona, quais são os problemas, qual é o número de casos. Está aqui o vídeo também de resumo da visita, da matéria, para que vocês possam fazer esse comparativo. Tá? Qual é a realidade de BH? Qual é a realidade de Contagem? Tá? E aqui chegamos no nosso vídeo, tá? No nosso ponto final aqui, de Contagem, referência. Ok. Está aqui a matéria, tá? Que origina aquele vídeo lá.
ok? Aquele vídeo grande da audiência pública. Aqui, a atuação da rede, que é o motivo da nossa aula com o período da noite hoje à noite, tá? Cadê Jesus? Não, aqui não é não. Aqui é uma audiência pública só sobre as questões da rede, né, no âmbito da assistência social. Aqui é a audiência pública, tá? A matéria principal, tá aqui todo mundo aqui de Contagem representado, delegada, promotora, né, juiz, todo mundo aqui. E que vídeo é esse, professor? Esse vídeo aqui, ó. Tá? Em que eu tenho aqui, ó, vamos acompanhar para finalizar a aula. Tá? Deixa eu abrir aqui grandão. Ó, eu tenho aqui o juiz, tá? Da vara de contagem, era o juiz da vara de contagem, hoje é uma juíza. Aqui é a G. Nogueira, responsável pela assistência social em contagem, tá? Aqui, se eu não me engano, né, acabei de dar uma olhada, mas aqui é representante da Polícia Civil, se eu não me engano, tá? Aqui é da Defensoria Pública, Polícia Civil ou é o OAB, enfim. Aqui é a Defensoria Pública, tá? Esse aqui de gravata azul. Aqui a deputada responsável pela comissão. Aqui a promotora de justiça, aqui de Contagem, tá? Responsável pela Polícia Civil, né? Eu acho que aquela aqui é da OAB. E aqui de roxo é aquela delegada que vocês viram, tá? A delegada aqui de Contagem, certo? Pessoal, manda esse link aí, que esse link aí é babado, que eu vou analisá-lo todo. Ó, 3h18, a reunião total dessa comissão, aliás, da comissão não, dessa audiência pública. Por que é audiência pública? Porque a promotoria vai ouvir todos os representantes das instituições para poder fazer esse balanço geral, tá? Pessoal, qual é o resultado aí dessa reunião? Me diga logo, que eu estou curioso, né? Bem, o resultado da reunião eu passei, eu fiz um texto, tá? Tópico por tópico, do resumo do que cada representante desse falou nessa audiência pública, tá? Sou bonzinho demais, né? Já fiz lá, eu ouvi tudinho, né? Cada um que ia falando, eu parava e digitava para poder fazer um resumo de cada ponto, né, que esse profissional colocava, tanto do juiz, como da promotora, como da delegada, defensor público, representante da OAB, representante da Polícia Civil quanto à investigação, o representante do município quanto ao atendimento à mulher psicossocial, uma mulher carente que não tem casa, não tem para onde ir, ela vai ficar no abrigo. Quem é o responsável por fazer isso, tá? Então aqui vai para vocês também, como brinde especial, esses tópicos aí, já está tudo lá no nosso grupo do WhatsApp, para que vocês possam ter esse resumo, mas imprescindível vocês verem também a postura do profissional falando, promotor, defensor, juiz, delegada, enfim, pessoal da OAB, todo mundo lá, né, reportando o que a sua instituição faz. O que ela faz de bom e o que precisa para ser melhorado. Compreendido? Uhum. Obrigado, Roberto. Muita informação junta? Tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Mas é assim, é a informação tudo junta porque é uma informação geral, tá? Hoje à noite, na nossa aula com o primeiro noite, a gente vai ver esse vídeo aí, tá? Da reunião dessa audiência pública e vai pontuar cada tópico falado por cada profissional para que a gente possa entender e aí ir trabalhando especificamente com cada instituição, ok? Aí fica o convite, tá? Para que vocês possam participar da aula de hoje à noite. Vai ser a mesma aula de segunda-feira de manhã, ok? Quem puder participar hoje à noite para poder fazer essa interação com o pessoal da noite, será muito bem-vindo. A nossa aula começa às 7h da noite, tá? Pessoal, se eu participar dessa aula hoje à noite, eu estou dispensado da aula de amanhã, está, porque vai ser o mesmo teor, vai ser a mesma aula, ok? Quem não puder estar junto hoje à noite conosco, né, amanhã de manhã farei também a aula, tá? Não vou deixar de dar a aula amanhã de manhã, farei a aula, mas é a aula do mesmo tópico. O que é que eu estou pretendendo com esse convite? É fazer essa interação de vocês com o pessoal da noite, para que a gente possa dar um ânimo
para a galera da noite lá, tá? Em razão disso, essa interação. O Taylor aí tá mais do que convidado, porque era da turma dele, tá? Para poder fazer essa interação. Beleza, Taylor? Cadê o Taylor? Câmbio. O Taylor tá ajustando o microfone, né? Ele está bebendo água nesse momento. Então, Yasmin, Vanderlan, Valesca, Jéssica, Fred, Ana Paula, Matheus Veloso e Paula Rabelo, que já disse que iria comparecer. Vocês estão convidados aí para a aula de hoje à noite, né, para dar uma balançada aí no horário de aula. Né? Pessoal, só obrigado? Claro que não, é só um convite, tá? Para que a gente possa interagir e dar um ânimo para a galera da noite, tá bom? Beleza. Beleza? Até mais tarde, Roberto. Então, até mais tarde. Obrigado aí pelo aceite do convite. Tudo de bom, tá? Sucesso aí nos estudos e nas provas. Tamo junto, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. E hoje tem live, tá? Ô, Roberto, É. o problema, Roberto, dessas lives que estão tendo, a última do trabalho, Roberto, eu fico boiando, eu não sei o que tá acontecendo. Cara, Roberto. mas tu chega assim, ó, não repara não, mas eu tô aqui olhando, tô vendo como é que é. Roberto! Entende? Tô fazendo assim, ó, tô vendo o final do túnel. Eu tô começando a passar pelo início do túnel, mas eu já tô dando uma brechadinha, né? Já tô dando uma Você olhada, falou sobre vendo como é que a galera faz. Eu fiquei boiando, mas tudo bem. Mas você tem o primeiro contato só. Quem tem primeiro contato é assim mesmo. Aham. Pra quê? Pessoal, pra quê? Pessoal? Pelo amor de Deus, você já quer dar um nó na minha cabeça? Não. É você ter aproximação, você vê. É a primeira vez que eu tô vendo. É a primeira vez que eu tô ouvindo. Então, eu tô sabendo como é que a galera tá fazendo para se preparar para a OAB. Entende? Entendi. É só para você ter essa aproximação, tá? Então tá bom, até mais tarde, Roberto. Tá? Abração, tudo de 7 bom. horas, tamo junto aí. Valeu.